Boa tarde, alunos do quinto ano B. Tudo bem com vocês? Como passaram? Bom, eu já enviei no grupo a explicação das atividades impressas de matemática. Agora eu estou enviando a explicação da atividade da apostila, certo? Então tá bom, vamos lá. Lá na página 72, eu quero que vocês abram a apostila na página 72, certo? Lá na página 72 está escrito assim: ligado no tempo. Como ele é marcado? Charles Miller foi para a Inglaterra estudar e lá conheceu o futebol. Em que continente está localizada a Inglaterra? Verifique no mapa mundi essa localização, contorne a Inglaterra e em seguida o Brasil. Vocês vão procurar aqui no mapa mundi onde está a Inglaterra e em seguida onde está o Brasil e vão circular. Você considera a distância entre esses dois países perto, meio perto, longe, meio longe, muito longe, bem perto? E por quê? Tá? Essa é a primeira página. Vamos agora para a página 73. Na página 73, fala assim: um jogador brasileiro foi morar na Inglaterra, mas sua família ficou no Brasil. Enquanto ele se adaptava, pediu que sua família ligasse entre 14 e 15 horas. A família ligou e não conseguiu falar com ele nesse horário. O que você acha que pode ter acontecido? Por que às vezes aqui no Brasil é um horário e em outro país é outro horário? O que você acha que pode ter acontecido? Vamos continuar a leitura. Fique ligado. O marco zero para a mediação do horário mundial está localizado em Londres, na Inglaterra, região de Greenwich. Lá passa a linha imaginária denominada de meridiano de Greenwich ou meridiano principal. A partir dessa marcação, há diferentes fusos horários no mundo. Observe o horário de alguns países, sem considerar o horário de verão, enquanto no Brasil está marcando 10 horas da manhã. Olha aqui, está falando o que é o meridiano. Meridianos são linhas imaginárias que cortam a Terra verticalmente. O principal meridiano é o de Greenwich, vertical, certo? Eles cortam a Terra de forma verticalmente. É uma linha imaginária, não que alguém foi lá e fez a linha, é só uma linha imaginária. Ele ficou estabelecido em 1884, a partir de um acordo mundial feito na cidade de Washington, e estabelecia uma padronização de horários e datas em todo o mundo. O relógio, em alguns outros lugares, está marcando. Olha, enquanto no Brasil são 10 horas, em Londres é 1 hora da tarde, Nova York, 8 da manhã, Pequim, na China, 9 da noite, Roma, na Itália, 2 da tarde. Ou seja, já responde essa pergunta. Por que em alguns lugares fora do Brasil é um horário e no Brasil é outro? Devido ao fuso horário, né? Que em alguns lugares, enquanto aqui no Brasil, igual o exemplo, é 10 horas, lá são horários completamente diferentes. Aqui, ó, muitos países adotam o horário de verão, a fim de adaptar a rotina das pessoas ao tempo em que o sol aparece e se põe, aproveitando melhor a luz solar, economizando energia artificial. Com o horário de verão, o horário indicado do fuso horário sofre alterações. Aqui no Brasil, até uns anos atrás, tinha sim o horário de verão, mas com o novo presidente, ele tirou esse horário de verão. Então, nós não temos, por enquanto, nesse momento, até que uma outra pessoa coloque novamente, ok? Então, quando tem o horário de verão, há alguma alteração também no fuso horário, tá bom? Vamos para a próxima página. Agora, na página 74, número 1. Fabiana mora em Brasília, no Distrito Federal. Ela costuma acordar às 6 da manhã para ir à escola. De acordo com as informações anteriores sobre a diferença de fuso horário, no horário em que Fabiana está acordando, que horas o relógio marca em Nova York, Londres, Roma e Pequim? Então, nós vamos voltar lá na página anterior. Se no Brasil era 10 horas, Londres, na Inglaterra, era 1, vamos lá, 10, 11, 12, 13. Lá na Inglaterra dá 3 horas a mais. Em
Então, nesse exercício, se a Fabiana ela acorda 6 da manhã, se fosse em Londres, como é 3 horas a mais, 7, 8, 9. Então, ela estaria acordando 9 da manhã. Assim, vocês vão ter que fazer. Eu fiz só o primeiro. Então, vocês vão ter que voltar lá atrás, ver a diferença no fuso horário de cada país aqui com o Brasil e depois resolver essa aqui em relação ao horário que a Fabiana acorda, certo? No número 2, no Brasil, o horário oficial é o de Brasília. Além do horário de Brasília, mais 3 fuso horário, observe. Então, nós temos o horário oficial, que é o de Brasília. Nós também temos da ilha de Fernando de Noronha, que dá 1 hora de diferença com o de Brasília. Nós temos o de Manaus, que dá 1 hora de diferença, porém antes de Brasília. E Rio Branco, que também dá 2 horas, só que antes, né, de Brasília. Letra A. José mora em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que tem o mesmo fuso horário de Brasília. Ele é aluno do 5º ano e estuda à tarde. O sinal da entrada da escola é dado às 13 horas, igual a nós aqui também. Seu primo mora em Rio Branco, no Acre, ó. Aqui ele mora. Lembrando que o Rio Branco é 2 horas antes do nosso horário, que é o de Brasília. No horário de entrada da escola de José, que horas está marcando na casa do seu primo? Vou fazer essa com vocês para vocês entenderem. Se o José, ele entra 1 hora, às 13 horas na escola, e lá no Rio Branco são 2 horas antes do horário de Brasília, então que horas que vai ser? 13, 12, 11. Então, lá na casa do primo do José, na hora que o José está entrando na escola, lá na casa do primo dele ainda é 11 horas da manhã, tá? O fuso horário, a gente sempre tem que pensar assim, se é hora a mais ou se é hora a menos. Como aqui tem as informações, não fica tão difícil, certo? Vamos na letra B. Neste momento, que horas o relógio está marcando em Manaus? Então, esse momento aqui das 13 horas, se em Brasília é 13 horas, Manaus é 1 hora antes só. Então, que horas que vai ser? Você vai desenhar aqui o ponteiro que indica a hora, certo? Vamos agora para a página 75. Mais tempo, menos tempo. É hora de calcular. Número 1. De acordo com as regras oficiais, cada time de futebol tem um número de jogadores que entram em campo para jogar. Qual é esse número? Vocês, os meninos, principalmente, devem saber melhor. Qual é o número de crianças, de meninos, de homens, né, que jogam? Qual o número de jogadores, né, que deve ter para jogar o futebol, tá? Em campo. Então, em uma partida, quantos são os jogadores em campo? Porque aqui, ó, tá falando, de acordo com as regras, cada time de futebol tem um número de jogadores que entram em campo. Qual é esse número? Depois vocês vão colocar aqui de novo. Quantos jogadores em campo? Qual é o tempo de duração de uma partida de futebol? Vocês vão colocar aqui a duração da partida do futebol. Explique como está organizado esse tempo durante o jogo, porque a gente sabe que são 2 momentos, né? Que é o primeiro tempo e o segundo tempo. Então, como que está organizado? Quantos minutos que é cada tempo? Número 3. Uma partida de futebol beneficente estava marcada para começar às 16 horas e 30 minutos. Porém, ela teve que ser adiada em 1 hora e 30 minutos. A que horas o jogo começou? O jogo de futebol começou? Se era 16 horas e 30 minutos, nós vamos ter que adicionar mais 1 hora e 30 minutos para a gente poder saber que horas que começou, tá? Se o jogo tivesse atrasado 1 hora e 15 minutos, a que horas começaria? Então, ele atrasou 1 hora e 30 minutos. Só que a pergunta do pontinho é se tivesse atrasado 1 hora e 15 minutos, tá? Lembrando que 1 hora tem 60 minutos, certo? Vamos agora para a página 76, número 4. Carla e Jane foram assistir a uma partida de futebol de 2 times da cidade onde moram. O jogo iniciou-se a 15 horas e 30 minutos. A que horas terminou? Então, se começou 15 horas e 30 minutos, o jogo ele tem o primeiro tempo 45 minutos, mais o segundo tempo 45 minutos, nós vamos ter que fazer toda essa conta para saber que horas que ele vai terminar. Lembrando que 1 hora é 60 minutos.
Se a partida iniciasse às 20 horas e 30 minutos, a que hora o jogo terminaria? Olha aqui está explicando como que a gente pode resolver essa situação por meio de uma operação de adição. Olha só, o primeiro tempo, 45 minutos, tem um intervalo de 15 minutos. Aqui, ó, já ajuda vocês para resolver as perguntas anteriores. O segundo tempo, 45 minutos. Então, 45 mais 15 mais 45 dá 105 minutos. Cada 60 minutos forma 1 hora. 105 menos 60 é igual a 45, certo? Aqui por quê? Porque eu preciso tirar os 60 minutos que é 1 hora. Então, sendo assim, vai ser 1 hora e 45 minutos. Vamos adicionar 1 hora e 45 minutos ao horário do início do jogo. O início do jogo foi às 20h30. 1 mais 1h45. Que horas que terminou? 21 horas e 75 minutos. Só que os 75, eu tenho que saber quantos minutos que dá, menos 60. Então, vai ser 1 hora e 15, né? Que deu 21, mais 1 hora e 15 minutos, que dá 22h15. O jogo terminaria às 22h15. Isso aqui é mais ou menos uma explicação para vocês conseguirem resolver as outras, tá? As anteriores. Vamos aqui agora, número 5. Jonas gosta muito da aula de educação física. Na quarta-feira, a aula inicia às 8 horas e 45 minutos e tem duração de 50 minutos. A que horas termina a aula de educação física nesse dia? Então, vocês vão fazer toda essa conta de mais, só que depois tem que tirar os 60 para poder saber, porque a hora só tem 60 minutos, certo? Bom, pessoal, eu sei que é um pouco assim difícil, né? Principalmente por ser online, mas eu estou à inteira disposição. Se não conseguir, pode me mandar mensagem, tá bom? O vídeo é para ajudar vocês. Então, o vídeo é uma forma de auxílio. Como que vocês podem fazer? Volta, pausa o vídeo. Ah, eu não entendi. Vai lá e volta um pouquinho, pausa. E assim vocês vão conseguindo entender como fazer as tarefas. Se mesmo assim ainda houver dificuldade, pode entrar em contato comigo, certo? Eu espero que vocês estejam bem. Um abraço e um beijo carinhoso a todos. Até a próxima!